Olá, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao 10º dia do desafio 21 dias. Para você que está chegando agora, não esquece de curtir. É fácil, ó. Tem um coraçãozinho aí do lado, é só clicar o dedo, tá bom? Gente, sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu tô aqui esperando, ouvindo uma musiquinha. E como vocês estão? Que seja uma semana abençoada para todo mundo, que seja uma ótima semana, uma semana de muito conhecimento, de muito aprendizado. Bom, hoje em especial nós vamos falar sobre qual a diferença entre pasteurização e esterilização, tá bom? Então, a gente, como sempre aqui, todos os dias a gente tem feito, eu tenho feito posts relacionados, lives relacionadas a posts que eu já publiquei, tá? E tiveram engajamento, e tiveram participação, e tiveram bastante dúvidas também nas enquetes, tá bom? Seja bem-vindo, William, seja bem-vindo quem está chegando agora, se apresente, de onde vocês são, fiquem à vontade, tá? Para falar sobre vocês. Obrigada, William. Fiquem à vontade para falar sobre vocês, de onde vocês são, o que vocês fazem, tá? E fiquem à vontade também para tirar dúvidas, tá bom? Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a diferença entre pasteurização e esterilização, tá? Vocês têm ideia, sabem qual que é a diferença entre pasteurização e esterilização? Seja bem-vindo, Artes da Mábia, seja bem-vindo, Léo, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre as diferenças entre pasteurização e esterilização. Vocês que não estão acompanhando, olha só, todos os dias às 18 horas eu tô fazendo lives aqui na minha página, tá bom? E essas lives são relacionadas ao conteúdo da minha página, ou seja, biotecnologia, tá? Biotecnologia, principalmente eu falo muito sobre biotecnologia de alimentos, então sempre temas relacionados à biotecnologia de alimentos, bioquímica, bromatologia, tá bom? Então são sempre temas relacionados a essa área, tá? Então fiquem à vontade, podem se apresentar, falem quem vocês são, de onde vocês são, o que vocês fazem, se tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Fiquem à vontade aqui, tá? A ideia é a gente se conhecer, a ideia é a gente aprender junto, tá bom, gente? Então, olha só, eu coloquei o título aí, tá aparecendo para vocês, qual a diferença entre pasteurização e esterilização? Falem para mim se tá aparecendo aí para vocês. São Paulo, capital, William. Eu sou de São Paulo também, William, mas sou do interior de São Paulo, Araçatuba, você conhece? Sou do interior, fica um pouquinho longe da capital, uns 400, quase 500 quilômetros, Conhece? Legal. Então, pessoal, tá aparecendo aí para vocês? Então tá. Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, tá? A diferença entre pasteurização e esterilização. Primeiro, tá? Vamos lá. Tanto a pasteurização quanto a esterilização são métodos de conservação de alimentos, tá? Os dois são métodos de conservação, tá certo? Obrigada, William, pelo feedback, tá? Então, a conservação dos alimentos, ela é o quê? Ela consiste especialmente em proteger os alimentos da ação de micro-organismos, tá? Então, a gente realiza a conservação dos alimentos, os métodos de conservação, para proteger os alimentos contra a ação de algum tipo de micro-organismo. Para quê, gente?
para assegurar as características deste alimento do seu estado original. Por exemplo, para que esse alimento mantenha as suas características químicas, as suas características sensoriais, as suas características nutricionais, tá bom? Então, basicamente, quando se fala em esterilização e pasteurização, são dois métodos de conservação de alimentos e a gente não pode esquecer de que a conservação está totalmente atrelada, está totalmente relacionada, tá? A proteger esses alimentos contra a ação dos micro-organismos, para assegurar as qualidades dos alimentos, tá bom, gente? Bom, existem diversos métodos de conservação de alimentos, diversos, e a indústria utiliza vários, tá? E desde os primórdios da civilização já se fazia, né, esses métodos de conservação, quando na caça tinha a adição, por exemplo, de sal, do sol para conservar o alimento, né? Isso, tipo quando congela o alimento e guarda na geladeira. São dois métodos que você está citando, William, de refrigeração, que é a diminuição de temperatura. Não deixa de ser um método de conservação de alimentos. O uso do frio é um método de conservação de alimentos. Refrigeração, congelamento, tá? O uso do calor também são métodos de conservação de alimentos. Por exemplo, a pasteurização, a esterilização, que são os dois métodos que nós vamos falar hoje. Outro método que usa calor também é o branqueamento, mas hoje a gente não vai falar sobre esse, tá? Controle de pH é um método de conservação, tá? Controle da atividade da água, tá? Controle do oxigênio, tá? Então, a desidratação, a embalagem a vácuo, enfim. Existem vários métodos de conservação dos alimentos. Então, vários métodos que são realizados para que haja, né, a segurança, tá? A segurança principalmente do consumidor, tá ok, pessoal? Então, a gente vai falar hoje especial sobre pasteurização e esterilização. Tá? Quais são as principais diferenças entre a pasteurização e a esterilização? Bom, as principais diferenças entre esses dois métodos de conservação estão no objetivo, na temperatura utilizada e na modalidade, tá bom? Bom, como assim, tá? Antes de mais nada, a gente falou agora que tanto a pasteurização quanto a esterilização são métodos de conservação de alimentos que utiliza o calor, que utiliza alta temperatura, né? Mas só para a gente se situar um pouco, para vocês terem uma ideia, um pouquinho antes do século XX, esses métodos pelo calor, pela alta temperatura, não existiam, tá? E mais especialmente no leite, que é um dos alimentos que mais utiliza esses dois métodos e que também mais acarretaram, mais trouxeram doenças para a população, tá? É que hoje a gente tem esses métodos sendo empregados como forma de segurança da população. Então, um pouquinho antes do século XX, muitas doenças como febre tifoide, a escarlatina, o antraz, tá? A difteria, a própria tuberculose, tá? Todos esses métodos, todas essas doenças, elas afetavam a população principalmente devido ao consumo de alimentos que não que não haviam sido submetidos a nenhum método de conservação, principalmente o leite, porque todas essas doenças são relacionadas a algum tipo de bactéria. Por exemplo, a tuberculose, que é uma bactéria causada pela Mycobacterium tuberculosis, tá? Um micro-organismo, que essa bactéria, ela é comumente encontrada no gado bovino e causa tuberculose nos seres humanos, tá? Então, até no início ali do século XX, essas pessoas morriam dessas doenças, principalmente relacionadas ao consumo desse leite, tá? A gente não pode deixar de
de lembrar que o leite é um alimento rico em nutrientes, além de muita água. Então, água, açúcar, proteína, gordura, vitamina, sais minerais, todas as condições ideais e necessárias para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, os micro-organismos proliferam neste alimento muito rapidamente, caso não haja nenhum método de conservação, tá bom? Então, foi aí que começou, né, a fazer a pasteurização e a esterilização para combater essas bactérias que estavam trazendo doença na população, tá certo? Bom, a pasteurização, então, e a esterilização, eu disse para vocês que tem diferenças entre os objetivos, entre as temperaturas e entre as modalidades. Vamos lá, objetivo. Primeiramente, qual que é o objetivo da pasteurização e qual que é o objetivo da esterilização? Vamos lá. O objetivo da pasteurização: destruir os micro-organismos patogênicos não esporulados, tá? E reduzir significativamente os deteriorantes. Presta atenção, muito importante o que eu vou falar. A pasteurização, ela destrói os micro-organismos patogênicos, ela reduz os micro-organismos deteriorantes, só que ela não é capaz de destruir os esporos de alguns micro-organismos. Guarda aí. Então, esses são os objetivos da pasteurização. Já da esterilização, vamos lá. A esterilização, ela tem como objetivo destruir os micro-organismos, incluindo os seus esporos, tá? Uma bactéria que é bastante resistente ao calor é a Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela causa uma doença chamada botulismo, tá? E a simples pasteurização não destrói os esporos dessa bactéria. Ela permanece ali, ela esporula e ela tem uma toxina. Essa toxina, ela causa o botulismo e atinge nervos periféricos, tá? Então, no caso da Clostridium, tá? Ela não é destruída, os esporos não são destruídos na pasteurização, precisa de um método de esterilização, tá bom? Então, a diferença no objetivo entre pasteurização e esterilização é essa. Uma, pasteurização destrói os micro-organismos, mas não destrói os esporos. Já a esterilização, os esporos são destruídos. Mas o que a gente usa como parâmetro para destruir ou não esses esporos? A temperatura, tá bom? Na pasteurização, é utilizada uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Já na esterilização, é utilizada uma temperatura maior que 100 graus Celsius, tá bom? Então, a temperatura é o fator aí que vai definir, tá? Que vai garantir que ocorra essa destruição dos micro-organismos, tá? Porque são métodos de conservação pelo calor e que acima de 100 graus é possível, então, a que ocorra a destruição dos esporos, tá? E quais são as modalidades da pasteurização? A pasteurização, pessoal, existe a pasteurização rápida e a pasteurização lenta. E o que difere uma da outra? A pasteurização, a gente diz que há um binômio de combinação entre tempo e temperatura, tá? Existe uma combinação. Por exemplo, na pasteurização lenta, utiliza-se em torno de 73, 75 graus Celsius por 15 segundos. Desculpa, na rápida. Já na pasteurização lenta, utiliza-se 62, 65 graus por 30 minutos. Então, vamos lá. Pasteurização, quais são as modalidades? Rápida e lenta. Rápida significa o quê? Vai ter uma maior temperatura num tempo menor, tá? É a High Temperature Short Times, tá? E
A lenta já significa que vai ter uma baixa temperatura por um tempo maior. Então, a pasteurização rápida, ela ocorre, então, 73, 75 graus Celsius por 15 segundos. E a pasteurização lenta vai diminuir um pouco a temperatura, 62, 65, mas vai aumentar o tempo, vai ficar meia hora ali sofrendo esse tratamento térmico, tá ok? Essas são as modalidades da pasteurização. E da esterilização? A esterilização é uma modalidade que a gente chama de ultra high temperatura, porque já é a UHT, né? É o leite UHT, leite longa-vida. Ele pode ser, essa embalagem, né, que a gente usa, leite longa-vida, ou esse método de esterilização, pode ser tanto, né, realizado na embalagem, tá? Ou antes de embalar, tá certo? No caso, a esterilização, né, que é a elevada temperatura, ultra alta temperatura, tá? Ela ocorre em 130 a 150 graus, de 3 a 5 segundos. Então, é muito rápido, né? Acontece uma alta, eleva-se a temperatura bastante em comparação com a pasteurização lenta e a pasteurização rápida, de 130 a 150 em comparação com 70 a 60. Então, há uma diferença bem grande, tá? Então, aí, só que diminui muito o tempo, tá? Diminui o tempo para quê? Para que tanto a pasteurização quanto a esterilização, pessoal, é importante que se mantenha as propriedades nutricionais dos alimentos, tá? Então, é importante que se mantenha as proteínas, tá certo? E que se mantenha as propriedades nutricionais, todos os nutrientes necessários. Então, por isso que é um cuidado aí de tempo e temperatura para garantir que este alimento ele não tenha os seus nutrientes comprometidos, tá bom? Algumas observações importantes, tá? Por exemplo, na pasteurização, depois de feita a pasteurização, é necessário um método combinado de conservação. Então, por exemplo, a pasteurização, ela precisa de refrigeração, ela precisa de adição de conservantes, ela precisa de uma embalagem a vácuo, tá? E o alimento pasteurizado, ele geralmente tem uma vida de prateleira curta, tá? Não é necessário também uma embalagem asséptica. Já a esterilização não tem necessidade de nenhuma combinação de outro método de conservação, tá? Por quê? Porque a temperatura elevada por aquele tempo garante que todos os micro-organismos foram eliminados, tá? E que você tem aí um ambiente estéril. Não significa, pessoal, que os alimentos que sofreram esterilização não contenham ali micro-organismos. Pode até conter, mas eles não têm condições de se proliferarem, eles não têm condições de sobreviver, tá? Então, não é necessário na esterilização. Ah, profa, mas será que o leite UHT não tem conservante? Não era para ter, porque não tem necessidade. O próprio método já garante que houve ali a destruição dos micro-organismos e seus esporos. Porém, existem marcas e fica a critério de cada marca adicionar ou não conservante no alimento que é ultrapasteurizado, tá bom? Então, o William tá falando ali, tipo frutas, mais ou menos, William. Nós vamos ver agora alguns exemplos e alguns equipamentos.
Por exemplo, exemplos de pasteurização. Exemplo de pasteurização, o leite pasteurizado. Antigamente, era muito comum a gente encontrar leite pasteurizado em saquinho, tá? Hoje a gente encontra mais em embalagens, outras embalagens, não somente as de saquinhos, tá? O vinagre, ele é pasteurizado, a cerveja, ela é pasteurizada, o iogurte é pasteurizado, tá? Então, são exemplos de alimentos que sofrem pasteurização, porque às vezes a gente acha que é só o leite, não, vários outros alimentos também, tá? E quais são os equipamentos que realizam a pasteurização? Existem alguns equipamentos que é um pasteurizador tubular, um trocador de calor a placas, né? Trocador de calor de superfície raspada também, tá bom? Já a esterilização, quais são os exemplos de alimentos, tá? Que sofrem o método de esterilização? A gente tem o leite UHT, que é a embalagem longa-vida de caixinha. A gente tem suco de caixinha, William, tá? O suco de caixinha não é pasteurizado, ele é geralmente esterilizado, é o método UHT, tá bom? A gente tem a ervilha, o milho em conserva, esses alimentos também, eles são esterilizados, tá? E quais são os equipamentos utilizados para a esterilização? Bom, aqui a gente tem autoclaves de batelado horizontal, tá? E vertical, e também outras autoclaves contínuas, tá bom? Gente, o suco de caixa, tá? Ou de lata, tanto faz, né? Aqui no Brasil é mais difícil a gente encontrar suco de lata, né? Mas pode ser o de caixinha, tá bom? Mas, gente, essas são as principais diferenças entre pasteurização e esterilização, tá bom? Então, lembrar que são dois métodos de conservação de alimentos, dois métodos que utilizam o calor, a alta temperatura. Lembrar que esses métodos, eles são necessários, principalmente, são realizados para a eliminação dos micro-organismos e, com isso, nos trazer segurança da população para o consumo, segurança para o consumidor com relação às doenças, tá? Que podem ser relacionadas aí ao consumo destes alimentos, tá? Devido ao número de micro-organismos que podem crescer nestes alimentos. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando. Bom, como não ficou nenhuma dúvida, então eu vou terminar hoje e vou dizendo aqui que todos os dias às 18 horas nós estamos aqui fazendo lives. Não deixem de participar, chamem seus amigos, as pessoas que desejam saber um pouco mais sobre a biotecnologia, tá? E é isso, pessoal. Obrigada pela participação, obrigada por estarem aqui e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até a próxima.